rei Nabucodonosor, é isso, pastor? Exatamente, o rei Nabucodonosor. Boa. Yeah. Então, este império pegaram todo o pessoal de Jerusalém, levaram em asilo. Tanto que depois de um tempo o Império Babilônico foi também governado, foi também invadido por outro império, que é o Império Medo-Persa. É isso, nosso pastor? Isso. Boa, estou a caminhar muito bem. Nesta senda, o Império Babilônico foi invadido pelo Império Medo-Pérsia. Depois, dentro deste império, né, havia um homem que era copeiro do rei, que este homem chama-se Esdras. Esdras, houve um momento em que o rei conseguiu contemplar a tristeza, não é, o semblante de tristeza no seu rosto, né? Então o rei perguntou: o que é que se passa, Esdras? Você é uma pessoa feliz, você é uma pessoa alegre, ou estás assim, cabisbaixo, o que é que aconteceu? Esdras então explicou o que estava acontecendo na sua cidade natal, não é? Que Jerusalém estava num estado de vergonha, estava num estado que as portas, os muros foram destruídos e queimados. No entanto, o rei, não é, compadeceu-se de Esdras e deu um despacho para poder reconstruir a sua cidade natal, para poder trazer uma nova visão e sair do estado de vergonha. No entanto, Esdras saiu juntamente com mais pessoal para poder restaurar a cidade, o que nós chamamos então de personalidades restauradas. E o que me indaga principalmente é a questão de eles começarem com a restauração das portas. E é dali que nós queremos compreender. Portas, muros, o que é que realmente portas têm a ver com a nossa alma, não é? O que é que realmente portas têm a ver com a nossa alma? Portanto, eu quero aqui passar a mensagem ao nosso... Eu só quis já começar assim com a minha intervenção. Uhum. Eliseu, tu explicaste muito bem. Sim. É importante a gente ressaltar aqui que o retorno do povo praticamente se deu em 3 fases. A primeira fase foi a fase em que a palavra de Deus chegou para Zorobabel. Zorobabel teve a missão de voltar, para reedificar o templo. Foi o primeiro retorno, Zorobabel. Na segunda fase, quem volta foi Esdras. A intenção de Esdras foi para ensinar o povo a lei. Okay? Só que a terceira fase que foi o regresso de Neemias, que foi para reedificar os muros. Okay? Então é importante só a gente entender estes 3 passos, porque com base na conversa que a gente vai conseguir abordar, porque a missão do Zorobabel, em primeiro lugar, para reconstruir o templo, não foi bem sucedida porque não havia muros. Okay? Não foi bem sucedida porque não havia muros de proteção. E mesmo quando Esdras vai para tentar ensinar o povo, havia muitos infiltrados, não havia controle. Por isso é que houve a visão da parte de Deus. Em primeiro, a coisa importante que nós devemos fazer é edificar o muro, cercar. Okay? Então, Amém. Amém. Muito obrigado. Eu ainda sou novo nesse conhecimento, mas fiz uma introdução bem resumida, né? Uma introdução bem resumida mesmo. Mas eu aqui também eu quero entregar este ouro ao nosso apóstolo Mandela, para poder nos explicar quais são então essas 12 portas. Estamos a ouvir falar de portas. Quais são as 12 portas e o que é que tem para nos dizer, apóstolo? Na realidade, quando a gente começa a falar de portas, quando a gente começa a falar de restauração, e o Quinito falou muito bem, você aí deve estar perguntando, quem está ouvindo pela primeira vez deve estar perguntando, o que tem a ver portas lá de Esdras, o que tem a ver muro de Jerusalém, o que tem a ver isso com a minha vida? O que isso tem a ver? Mas por que vocês estão a falar disso? Quando a gente começa a falar de personalidade restaurada, nós na realidade, a Bíblia é o livro que nos orienta em tudo que nós vamos fazer. Certo. Não há outro lugar que nós vamos buscar orientação melhor do que a palavra de Deus. E a palavra de Deus, ela é apta para ensinar, ela é apta para discernir os pensamentos, ela é apta para tudo. E quando nós começamos, e a Bíblia não é à toa, a Bíblia ela é um livro tão poderoso, e nós vamos buscar nesse livro poderoso os melhores exemplos que Deus quer fazer em nós. E sempre quando a gente olha para a Bíblia tem algo para ensinar sobre nós mesmos.
E o que está acontecendo aqui na Bíblia? E o que o pastor querido falou eu já disse, né? Vocês hoje vão aprender demais. Esse homem é muito sábio. Quando as meninas chegar também vão aprender. Amém. Esse homem é muito sábio. Vocês vão aprender demais. Ele não está aqui à toa. Esse homem, ele conhece isso aqui muito bem. Mas aí, a Bíblia, nós pegamos uma analogia bíblica, uma analogia de restauração, uma analogia de transformação, como nós falamos na semana passada. A gente, quando fala de Jerusalém, na verdade, isso até os dias de hoje. Prestem atenção em Jerusalém, prestem atenção em Israel. Israel é o relógio do mundo. Tudo que acontece em Israel, vamos abrir os olhos. Até não é o tema aqui, mas preparem que Jesus está perto de voltar. O que está acontecendo em Israel hoje é um sinal para o mundo. Tudo que acontece em Israel é um sinal dos tempos que estão a chegar. E o que aconteceu naquela época em Israel é um sinal de uma restauração que tem analogia à alma do ser humano, o estado do ser humano. Okay. E ali, por isso que nós estamos indo lá, porque a restauração de Israel, a restauração de Jerusalém, traz um simbolismo da restauração do ser humano. E é por isso que o pastor querido falou isso, o Eliseu falou isso, e você vai se identificar com a restauração que teve lá em Jerusalém, com a restauração da sua alma. E o que se representa essas portas, que é o tema de hoje? Sim. É a restauração das portas. As portas, eles representam simplesmente onde exercemos a nossa autoridade, onde manifestamos a nossa vontade. Ou seja, a autoridade, vontade, escolhas e decisões estão voltadas às portas. E quando o pastor Quinito aqui começar a esmiuçar, vocês vão começar a entender que cada uma das portas tem uma correlação conosco, com aquilo que nós vivemos. E aí vamos ver que são 12 portas, e essas 12 portas vão realmente falar sobre algo em nós. E as portas, na realidade, elas foram queimadas. E portas queimadas significa vontade enfraquecida. Quando eu tenho a minha vontade enfraquecida, significa dizer que eu, na realidade, estou vulnerável para os ataques do inimigo e eu não consigo decidir conforme a vontade do Senhor. Mas agora nós precisamos voltar e ter um processo de restaurar as portas, que significa o quê? Restaurar a vontade para a vontade de Deus. E a restauração da vontade, por exemplo, eu e você, temos áreas em nossas vidas que às vezes vamos identificar, meu Deus, eu preciso de restauração, eu preciso de mudança, eu preciso de ser realmente mudado de uma maneira muito especial pelo Senhor. Então é isso que nós precisamos, e você vai entender como nunca quais são essas áreas. E você espera só, vai ter essa aula magna dessas duas pessoas maravilhosas que vão falar. Vou passar para o Eliseu para não tomar conta de tudo, e ele também, o pastor Quinito, e assim fazerem. Amém. Então, apóstolo, eu gostaria que pelo menos nos desse um indício de quantas portas, das portas que nós temos. Quantas portas nós temos e quais são essas portas, não é? E se calhar eu poderia já começar assim um bocadinho, enquanto o apóstolo está coisa. Como um simbolismo, nós falamos aqui muito bem, vamos falar de 12 portas. 12 portas que o apóstolo falou muito bem que Jerusalém é a terra prometida. Okay? Jerusalém é a terra prometida. É a terra em que, por exemplo, todos nós estamos aqui, e os amados que estão nos acompanhando online, tiveram esse privilégio de aceitar a Jesus Cristo. E o objetivo de Deus é conquistar esta terra que outrora estava perdida. E, aliás, Eliseu, tu usaste muito bem o versículo de Neemias 2,17, em que ele diz: não vê de vós a miséria em que estamos e que Jerusalém está assolada e as suas portas queimadas a fogo. Vinde, pois, e reedifiquemos os muros de Jerusalém para que não passemos mais vergonha. Então nós aqui vamos falar brevemente de 12 portas e vamos dar, claro, a oportunidade aos nossos queridos que para fazerem qualquer pergunta relacionada a isso. Agora, a primeira porta que eu posso já começar a falar aqui, que é uma porta que todos nós, a maior parte de nós que está aqui a acompanhar, já teve essa experiência, que é a porta das ovelhas. Eu creio que todos nós estamos aqui, somos ovelhas, ok? Independentemente de sermos pastores, apóstolos, irmãos, nós todos só somos ovelhas. E todos nós já passamos por esta porta, que é a porta
das ovelhas, é a porta da nossa conversão, é a porta que todos nós um dia decidimos aceitar a Jesus Cristo como Senhor único e suficiente Salvador. Então, esta porta é uma porta que todos nós precisamos estar conscientes que existe dentro de nós. Você é o templo do Espírito Santo, então dentro de você há uma porta, que é a porta que aceitou, que estava aberta, na qual Jesus Cristo veio e fez morada na sua vida. Amém? Amém. Essa é a primeira porta. Então, a porta das ovelhas, onde começamos, não é? Desde já também eu quero, não é, agradecer a presença da nossa líder, nossa irmã, nossa professora de personalidade restaurada. Ela já se faz presente aqui no nosso estúdio, não é? Então, quando estivermos prontos, não é, vamos dar continuidade. A porta das ovelhas, pastor, conforme acabou de explicar, é a primeira porta que deve ser mencionada, porque todos nós somos ovelhas. Mas o que é que acontece realmente nesta porta? Eu digo que esta é a porta da decisão. A porta da decisão. A porta da decisão. Ou seja, para nós, porque Jesus diz que eis que eu estou à porta e bato. Ok? Se alguém ouvir a minha voz e abrir, eu entrarei nele e cearei com ele. Então, todos nós estamos aqui um dia tomou a decisão consciente de aceitar a Jesus Cristo como Senhor único e suficiente Salvador. Por isso é que para nós é que esta porta é a porta número 1, é a porta pelo qual todas as outras começam a se definir. Porque nós vamos falar das outras portas e a gente não consegue chegar às outras portas sem antes nós decidirmos aceitar a Jesus Cristo como Senhor único e suficiente Salvador. E já agora, eu faço esse convite. Se por acaso temos alguém que nunca antes tomou essa decisão consciente de aceitar a Jesus Cristo como Senhor e suficiente Salvador, procure alguém. E no final nós vamos também fazer uma oração para que esta porta se abra na sua Amém. vida. Então é importante nós tomarmos essa decisão consciente de aceitar a Jesus Cristo como Senhor único e suficiente Salvador. E até indo nesse quesito das portas, e quando a gente começa a falar bastante delas, um dos itens que a gente pode colocar no critério de portas é nós pensarmos, mas por que o pastor Quinito começa aqui a me falar de porta das ovelhas, alma, o que tem tudo a ver? Eu quero ir para um versículo muito interessante que é Romanos 12:2. Eu amo falar de Romanos 12:2. Romanos 12:2 diz: E não vos conformeis com esse século, com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que você possa, na realidade, ter a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Olha só que coisa interessante. Como é que eu vou ter a perfeita vontade de Deus se Deus não está em mim? Se eu não vivo conforme a vontade de Deus, se eu não tenho Ele na minha vida. E um dos pontos cruciais de restauração do ser humano é o ser humano viver conforme a vontade de Deus. E se a porta de relacionamento com Deus... É tanto que a gente vê que cientificamente isso é justificável. Existem áreas do nosso cérebro que só são ativadas e hormônios são liberados com oração. Então, dos meios pelos quais nós precisamos ser restaurados é a aceitação de Jesus Cristo como Senhor e Salvador das nossas vidas. E o pastor Quinito falou uma coisa interessante. Para que nós sejamos um homem na sua plenitude, totalmente restaurados, temos que voltar para aquele pelo qual criou o ser humano. E quando nós voltamos para aquele pelo qual o homem foi criado, começa o maior processo de restauração da alma do ser humano. Amém. Deu para perceber esta primeira porta, não é? É muito interessante porque todos nós que estamos aqui um dia aceitamos Jesus Cristo como Senhor e Salvador, e este é o primeiro passo mesmo, conforme já foi dito. E eu gostaria também de entender um pouquinho da nossa líder Arminda, o que é que tem para nos dizer sobre esta porta das ovelhas? Amém. Primeiramente, boa noite, perdão, boa noite. shalom. Shalom, seja bem-vindo. Sejam todos muito bem. A respeito dessa porta, eu vou reforçar aquilo que o pastor Quinito teve a dizer, que
É muito interessante nós olharmos para o livro de Neemias, porque nós vamos reparar que Neemias nem começa a falar desta porta. Ao lermos, ele não começa a falar desta porta, mas há uma extrema importância em entrarmos primeiro por essa porta. Uau, interessante. Ele, ao Estamos a começar a descrever descodificar ali, as coisas. em Neemias 2 e 3, ele primeiro vai falando de outras portas e depois fala desta porta da ovelha. Mas nós, ao descrevermos, colocamos ela como a primeira e a essencial, porque sem ela, as outras portas acabam não fazendo tanto sentido e acabam não tendo tanto peso quanto teriam, porque tu encontras o alvo, tu encontras aquele que é o Criador, aquele que é o centro, aquele que vai dar sentido à tua vida, aquele que vai facilitar todas as outras portas serem abertas ou fechadas, né? Então, é bem interessante nós olharmos para esta porta das ovelhas com maior atenção e realmente desejarmos que todos passemos por ela. É nosso papel, né? Convidar as pessoas a passarem por essa primeira porta, a terem este primeiro encontro com Jesus, abrirem a boca e declararem que aceitam Ele como Senhor e suficiente Salvador, né? Não de boca para fora. E até nesse ponto eu quero colocar, eu acho que a gente não vai conseguir rodar todas as portas hoje, vamos ter que vir para a semana que vem. Mas eu quero falar uma coisa interessante, e indo na questão da tricotomia do ser humano, nós somos um espírito, possuímos uma alma e habitamos no corpo. Certo. Para que a alma, para que quem influencia justamente, a gente começa a falar, temos a alma, para que a alma comece a ser restaurada, automaticamente nós precisamos vivificar o espírito. Certo. E quando o espírito é vivificado, o Espírito de Deus começa a influenciar na nossa maneira de ser. Então, olha só, quando é que o Espírito de Deus entra em nós e começa a fazer mudanças dentro de nós? Quando nós aceitamos Jesus como Senhor e Salvador. Sim. Se eu aceito Jesus como Senhor e Salvador, automaticamente a minha maneira de viver, olha, se eu mentia, se eu fornicava, se eu era amargurado, tudo isso começa a gerar uma transformação dentro de mim. E aí é que diz, se você aceita Jesus e não é transformado, alguma coisa errada está. E isso quer dizer o quê? Se você aceita Jesus e se a sua alma não começa a mudar, alguma coisa errada está. Amém. E é tão interessante isso, que isto é um processo. A gente precisa de analisar bem que isso é um processo. Mas tudo começa com uma confissão. Yeah. E eu acho que a semana passada vocês falaram muito bem de que as palavras são semente. É necessário aquela pessoa que está a aceitar Jesus confesse, verbalize. Por quê? E esse versículo que o apóstolo acabou de mencionar é tão interessante, que transformamos pela renovação da vossa mente. Esse termo renovar quer dizer tornar novo, ok? É como se fosse ir à ideia original, ok? E nos basearmos no pensamento original que Deus fez para nós. Por isso é que há essa necessidade de nós renovarmos a nossa maneira de pensar. E o pensamento puro, o pensamento ideal está em Deus. Então, quando nós aceitamos Jesus Cristo, nós estamos a voltar à forma original conforme Deus pensou sobre nós. Aliás, nós sabemos aquele versículo que diz que no princípio era o verbo. E aleluia, estava com Deus. E o verbo era Deus. Agora, para os amados que entendem que este verbo que ele está a se referir ali é o logos, né? O logos. Que no fundo, se for uma tradução assim, bem mais geral, logos é uma ideia. Uau. Ok? Logos é ideia. Ok? Quer dizer, no princípio Deus teve uma ideia. Uau. E esta ideia estava com Deus. E essa ideia era o próprio Deus. Aleluia. Dizer, e esta ideia se fez carne e habitou entre nós. Aleluia. Então, é necessário nós voltarmos para essa ideia original de Deus. Isso é que é renovar. Aleluia. Nós não podemos renovar sem pegar num outro argumento mundano. Não. Precisamos de ir para a ideia original de Deus. É isso que nos transforma. Aleluia, aleluia. Olha, eu não vou dizer que eu estou perdido aqui, mas eu estou a aprender, por isso que hoje eu me sinto pequeno. Porque é uma informação, é um conhecimento bastante importante e todos os dias que eu ouço sobre personalidade restaurada é algo novo para mim. Então, deu para perceber um pouquinho desta porta, a porta das ovelhas, não é? Você que está aí nos assistindo e ainda não aceitou Jesus como Senhor e Salvador de sua vida, você precisa confessar, conforme já falamos aqui, dizer: Senhor Jesus, eu estou aqui e eu lhe aceito como meu Senhor e Salvador.
E eu quero que o Senhor more na minha vida e me ajude a tomar as decisões mais importantes enquanto estou aqui. Porque assim, nós estamos a falar sobre tomada de decisões, né? A nossa alma, ela precisa tomar decisão. Se você é alguém que não consegue tomar decisão, esta aula é importante para você. Amém? Então, eu gostaria de passar por uma outra porta, se possível. Sim. Né? Meus professores. Olha Mas, aí. vai me desculpar, eu gostaria também de cumprimentar aqueles que estão nos assistindo, não é? Sim. Ok. Já temos muitas pessoas aqui a nos assistir. E eu gostaria de cumprimentar todo esse pessoal. Me permitem, pastores? Sim, óbvio. Amém. Nós estamos aqui, nossa irmã Tessa Kanda, muito obrigado, Deus abençoe. Nossa irmã Julieta Chitombe, Deus abençoe. Nossa irmã Ariane, Deus abençoe, muito obrigado. Vamos lá, nossa irmã Ana Castelão, Deus abençoe. José Patrício, Deus abençoe. Nosso pastor Rui Sassual, Deus abençoe. Daniel Eduardo, Deus abençoe. E tem mais pessoas, não é? Então vamos dar continuidade. Nossa irmã Minda, existe mais uma outra porta, né, já que tem uma que é a principal, que é a aceitação de Jesus Cristo nas nossas vidas. Será que existe mais uma outra que nós podemos dar sequência? Sim. Na verdade, nós vamos falar de muitas portas, mas a porta que vamos falar agora é a porta dos peixes. A porta dos peixes. Que é um lugar de crescimento e reprodução. É muito interessante, tu estavas a falar de decisão. E é importante nós falarmos de decisão e pensarmos em posicionamento. Amém. Porque às vezes dizemos que nós tomamos uma decisão, mas não nos posicionamos em detrimento daquela decisão. É importante, depois de decidirmos, mantermos a nossa posição naquilo, né? Não sermos inconstantes. Por isso é que nós lutamos todos os dias, né? A Bíblia diz que a nossa alma milita, né? Contra o nosso espírito. Então, tu precisas te posicionar até que esta posição te gere hábito, que esse hábito vai te gerar costume e vai se tornar cultura. E tu vais estar a fazer isso de forma intencional. Então, ao falarmos dessas coisas, é importante que tu te posiciones a fazer essas coisas e isso gere uma cultura constante em ti. Porque não é só entrar pela porta e descobrir as outras e ficar pela porta dos peixes e não estares a te posicionar constantemente. A porta dos peixes, que é esse lugar de crescimento e reprodução. Por que o peixe? Né? Porque o peixe. É muito fácil nós pensarmos em reprodução, olhando para o peixe. Como é que o peixe se reproduz? É de uma forma exponencial. O peixe não dá um peixe. Né? E trazemos isso para nós. Em hebraico, o peixe fala assim de crescimento, multiplicação. Né? Ele é associado a isso. Então, nós podemos também nos mover nisso. Quando passamos pela porta, nós começamos a multiplicar. Precisamos multiplicar. Precisamos reproduzir. Precisamos crescer. Precisamos crescer na palavra. Precisamos crescer no conhecimento, em buscar cada vez mais conhecimento a respeito daquele pelo qual nós o aceitamos. Precisamos começar a conviver com essa pessoa de forma intencional, para depois de crescermos, podermos então reproduzir. Reproduzir o quê? O caráter deste Cristo. Amém. Desta ovelha, dessa porta em que nós passamos. Reproduzir o caráter como? Lutando com o velho homem. Lutando com as emoções, com os pensamentos que vão te fazer desistir, te puxar para baixo. Né? Começar a renovar a tua mente com o que a palavra de Deus diz a teu respeito e não o que os outros vão dizer. E com muita facilidade tu vais multiplicar. Multiplicar o quê? Ganhar outros. Multiplicar essa palavra que você recebeu. Multiplicar esse Jesus que está na tua vida. Né? Expandir. Torna-te um pescador de homens também, assim como alguém te pescou. Então, tu também vais começar a pescar essas pessoas, vais começar a multiplicar aquilo que tu recebeste, aquilo que tu aprendeste, aquilo que tu cresceste. Depois, começaste também a reproduzir, de formas a dar filhos, né? Cada semente reproduz
segundo a sua espécie. E tu vais reproduzir um novo homem, um filho novo, e essas pessoas vão aceitar Jesus por causa desse teu novo homem. Eu quero colocar nesse ponto da Arminda, a porta dos peixes. A gente pergunta assim, a Arminda, na verdade, explanou de uma maneira maravilhosa. Eu vou colocar uma coisa muito interessante. Tudo que Deus fez, reproduz e cresce. Tudo que Deus fez, Deus faz tudo para crescer. Fez uma árvore, vai crescer. Fez o ser humano tem que crescer. Se a gente perguntar assim, se a minha perna não crescer, as pessoas vão achar que é normal ou anormal? A falta de crescimento é a normalidade. Deus fez tudo no universo para crescer. Tudo cresce. A falta de crescimento. A falta de crescimento é um problema. Quando nós, seres humanos, estamos num estado e não crescemos, nós temos que questionar o porquê não crescemos. A ausência de crescimento, ela vai indicar em nossas vidas, ela vai indicar que nós temos algum problema em nossas almas. Olha só que interessante. Quando nós não conseguimos crescer como seres humanos, em relacionamentos, na vida em si, alguma coisa está. Porque Deus criou o homem para multiplicar, para crescer, para dar fruto. E frutos que permaneçam. E aí a gente pergunta, meu Deus do céu, uma pessoa não consegue evoluir na vida, ela fica presa sempre no mesmo nível, ela fica presa sempre no mesmo lugar, ela não consegue evoluir. Aí eu quero dar um ensino muito, muito poderoso. Geralmente a gente, quando não está crescendo, nós aqui em Angola, vamos dizer que me enfeitiçaram, me embruxaram. É sempre assim, né? Sempre há um culpado, sempre há alguém que te enfeitiçou, sempre alguém que te embruxou. Mas muitas das vezes, mesmo a bruxaria, a palavra fala que maldição sem causa não tem pouso. Se uma maldição ela está reproduzindo em mim, a maldição ela é causada por atitudes que permitem que determinado tipo de limitação, que é a maldição, opere sobre mim em função de ações que eu estou a reproduzir. Como assim? Para não ser uma linguagem muito difícil. Se eu roubo, se eu faço roubos, eu automaticamente vou ganhar uma maldição, porque a ação do roubo me trouxe maldição. Então, essa maldição que vem sobre a minha vida é usufruto de algo que eu estou a fazer errado. Então, a porta dos peixes, ela indica o seguinte: se você não está crescendo, reveja como está a sua alma e suas ações, para que você entenda onde está o problema. E quando eu entender onde está o problema, aí entra o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, o ensino de restauração. Vou falar de novo, eu gosto de falar sempre de Romanos 12:2, né? Você muda a maneira de pensar, muda a forma de pensar e você vai ganhar de Deus uma nova chance para ser transformado. Por quê? Nós não evoluímos porque nos coaches de outros lugares diz mudar o mindset, essas coisas todas, né? Se você mudar a maneira de pensar, se você mudar a maneira de pensar acerca de uma coisa que está lhe impedindo de crescer, você vai crescer. Por que nós vamos a fóruns? Por que nós vamos à igreja? Por que nós vamos a vários lugares? Para receber um conhecimento que vai mudar a forma de nós estarmos para que nós sejamos pessoas diferentes amanhã. Boa. Apóstolo, temos aqui uma pergunta da nossa irmã Isaura Manuel. Ela perguntou assim: como lidar com excesso de conhecimento, sabendo que pode ser motivo também de desvio? Olha, boa pergunta, viu? Paulo diz, as muitas palavras me fazem delirar. Amém. Conhecimento sem dependência é fanatismo. A gente fica bitolado. Nós precisamos ter conhecimento, mas nós precisamos ter a humildade que vem do Senhor, para que esse conhecimento não substitua aquilo que é Deus em nós. Uma das coisas eu digo, todos precisamos do conhecimento. Sem conhecimento nós não crescemos. Mas o conhecimento nunca pode estar acima de quem nos faz ser quem somos, que é o Senhor. Então tem que ter o equilíbrio. E tudo na vida é equilíbrio. Quando não há equilíbrio, justamente vai ter o desequilíbrio e nós vamos perder o norte daquilo que nós devemos ser verdadeiramente. Amém.
Então, a nossa líder Arminda, nossa professora, nota-se mesmo que é uma professora excelente, não é? Já trouxe uma introdução daquilo que é a porta, né, dos peixes, de uma forma que eu nunca ouvi, né? Mas eu sempre me apaixonei pelas portas a porta dos peixes. Né? O meu professor está aqui, não me deixa mentir. Não, isso tem muito a ver com o Sim. chamado. E eu só quero aumentar, não vou. A mestre já falou quase tudo. Mas eu quero chamar a atenção a nós líderes, que é precisamente a líder que está a me ouvir. Querido, geralmente quando um bebê está doente ou está desnutrido, a mãe ou o pai é que tem que dar conta para levar ao médico. Às vezes nós esperamos das pessoas aquilo que eles não têm a capacidade de nos dar. Nós, líderes, principalmente líderes, é que temos que ter a capacidade de ver quem está desnutrido e levá-lo até as fontes. Porque nós às vezes queremos exigir tanto das pessoas. Você não faz, mas a pessoa não está em condições de dar aquilo que você quer. Porque é que nós falamos também, e o apóstolo mencionou muito bem, uma pessoa quando está emocionalmente fragilizada, ela para de crescer. E às vezes nós queremos exigir tanto das pessoas e elas não estão em condições de nos dar. Então convém nós aprendermos a direcionar as pessoas para o caminho certo. É só isso que eu quero dizer. Estamos a falar na questão do crescimento, mas algumas pessoas só não estão a crescer porque precisam de guias, precisam de líderes, precisam de mentores. É só isso que eu quero aumentar. Muito bom. Temos uma problemática. Por que você aceitou Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, mas continua a mesma pessoa há 5 anos, 10 anos? E você vê que a tua vida não está a melhorar, mas eu tenho Jesus, eu estou a orar, eu vou à igreja todos os dias, eu vou às vigílias, eu vou às orações, mas a minha vida não está a desenvolver. Esta é a problemática. Será que é a falta do conhecimento da porta dos peixes? Ou qual é a solução desta situação? Meus professores, a pessoa aceitou Jesus, mas agora a pessoa não cresce. É importante respeitarmos a ordem do crescimento natural. E o facto de dizeres que entregas a tua vida para Jesus e tu não das o comando da tua vida para Jesus, tu depois começas a culpar Jesus por coisas que ele não te mandou fazer, não era para fazer, e você está a fazer resistência para fazer porque tu gostas de estar ali, tu gostas de alimentar aquilo que já não era para estares a fazer. Por exemplo, quando nós aceitamos Jesus, é muito característico nós sairmos de determinados ambientes. Boa. E é recomendável que saia, porque tu vais estar a experimentar experiências e precisas ter experiências para te fortificarem, te firmarem, e depois, quando estiveres amadurecido, se possível, tu voltares para o mesmo ambiente, porque tu ainda não tens poder, controle suficiente para permanecer naquele lugar. Então tu precisas sair, crescer, para quando voltares para aquele lugar, seres tu um instrumento de transformação. Olhando de forma pessoal, eu estou há 5 anos numa igreja, aceitei Jesus e eu não vejo o crescimento. Então nós temos que começar a olhar para ti de forma individual. Por que tu não cresces? O que é que te impede de crescer? Será que é porque tu ouves demais o que as pessoas ao teu redor dizem? Ou porque tu queres ser aquilo que as pessoas ao teu redor dizem que tu tens que ser? Será que tu já tens uma identidade? Tu restauraste a tua identidade? Porque tu só não cresces porque tu estás a ser ou uma coisa que não te chamaram para ser, ou tu estás num lugar que não é o ambiente próprio para o teu crescimento. Ou seja, o irmão ou a irmã aceitou Jesus como Senhor e suficiente Salvador, mas ainda não largou das coisas mundanas, certo? A ideia... Não saiu do ambiente nocivo que Satanás lhe proporciona, certo? Mas porque ele gosta de estar ali. Então tomou 2 decisões. Não é aceitou o chamado de Jesus. É assim, às Como é que vezes funciona? nós dizemos, é o que eu estou a dizer, às vezes a nossa boca fala coisas que nós, no nosso interior, não é uma verdade. Não se tornou ainda uma verdade. Sim. Estamos só a dizer. Quando algo que tu acreditas se torna uma verdade em ti, ela muda completamente o sentido da tua vida, né? Ela dá-te uma direção. Quando tu decides que tu queres uma coisa, tu começas a mudar, não precisas tu olhares para os lugares, tu mesmo sentes a necessidade, tu entendes que eu já não pertenço a esse lugar, porque tu, claramente, já não pertences ao reino das trevas. Boa. Pertences ao reino da luz e tu não podes estar conformado, ou tu não vais conseguir estar neste lugar de luz, carregando
todos os hábitos, características e comportamentos que tu foste adquirindo durante todo o teu processo, desde que foste gerado até o momento em que reconheceste que o Senhor é o teu Salvador. Então, perdão, eu vou redirecionar a mesma questão ao nosso pastor Quinito, para nos fazer entender, porque eu ainda estou com esta dúvida, não é? Porque a Bíblia diz, se com a tua boca confessares os teus pecados, né, ele é livre e fiel para poder te perdoar. Nós aceitamos e pedimos perdão pelas nossas falhas, mas ainda assim estamos num meio em que não conseguimos tomar uma decisão, porque já aceitamos a Jesus, mas não conseguimos largar os velhos hábitos, não é? Mas também, por conta disso, eu não consigo crescer. Pastor, ajuda-me a compreender, por favor. A porta dos pés, eu não consigo desenvolver, eu não estou conseguindo perceber. Não, nós precisamos entender e estar consciente da batalha espiritual em que nós estamos envolvidos todos os dias. Por mais que você tenha decidido aceitar Jesus hoje, isso não significa dizer que as situações que você teve no passado, e claro que hoje não é exatamente nosso tema falar das feridas na alma, mas há muita coisa que precisa ser restaurada. Por isso é que eu disse, restauração é um processo. Só que muitas das vezes você já entregou essa vida para Jesus Cristo, mas ainda assim não tem, não é exposto a um processo de cura. Okay? Na qual é preciso ir até o mais fundo da alma, tentar entender algumas razões por que você não consegue mudar certo comportamento. Porque às vezes pode ser uma maldição hereditária, poderá ser um hábito que você tem. E não é só por aceitar Jesus Cristo que tudo vai se... Não. Por isso é que, e as irmãs pessoas falaram muito bem, que nós somos seres espirituais, possuímos uma alma e habitamos num corpo. A alma não nasce de novo, a alma restaura-se. E é um processo contínuo. Então, convém a pessoa, por exemplo, fazer parte das aulas da professora Arminda, passar por um processo de restauração, entender que o mundo espiritual é real, que há uma batalha constante, é necessário ir até a raiz do problema para a gente começar a ver frutos. Porque se você não tratar da raiz, você não vai frutificar. Amém. E algum desses problemas que nós temos, raízes de orgulho, raízes de rejeição, raízes de rebelião, raízes de ocultismo, raízes de rebeldia, está tudo na raiz. E a pessoa, nós estamos à espera de fruto, mas enquanto que a raiz está mal. É justamente. Então, é necessário ter esse processo contínuo de restauração até ver as pessoas começarem a frutificar. Olha, nós temos aqui uma pergunta, né, do pastor Rui Sassual. Gostaria de saber se a falta de crescimento não está ligada ao nível de oposição satânica. Eu quero colocar, na verdade, eu vou continuar o que o pastor Quinito colocou, e eu vou... primeiro, a palavra, a Bíblia fala, Efésios 6,12, a nossa luta não é contra a carne ou sangue, mas sim contra principados, potestades e dominadores no reino do Espírito. Agora, olha o que eu vou colocar primeiro. A oposição satânica, ela realmente pode nos parar, mas ela não é o motivo principal da nossa paragem. Vou explicar o porquê. Por quê? Satanás foi feito para ser Satanás e para nos oprimir. Mas Satanás, ele só vai até onde ele achar uma posição de legalidade ou de fraqueza em nós para nos oprimir, porque Satanás é Satanás. Como assim? O que tu quer dizer? Primeiro, Satanás foi feito mesmo para isso. E você você vê o mundo, Satanás vai querer te oprimir. Mas uma coisa que nós precisamos entender. Nós precisamos entender a palavra para ficar firme. Vou dizer o seguinte. Vou começar outro versículo. Quem anda sozinho já está tramado. Se você anda sozinho, vai estar tramado. A Bíblia diz, melhor serem dois do que um. Porque se um cair, o outro levanta. Isso é conhecimento. Romanos 12:2. O conhecimento e a sabedoria que vem da palavra já te ensina que você não pode andar sozinho. Porque se você anda sozinho, você vai cair. Isso é conhecimento, isso é palavra pura. É um ensino da palavra. Vamos dar outro exemplo. A palavra ela começa a nos ensinar várias coisas
vários ensinos, e esses ensinos que estão na palavra de Deus nos fortalecem. Por isso que o conhecimento, a gente às vezes pensa que conhecimento é simplesmente aprender uma matemática, aprender uma verdade profunda na Bíblia. E isso que eu quis perguntar mesmo, porque, por exemplo, desculpa, apóstolo, a nossa irmã Xinga, ela disse assim, é tudo a base do conhecimento, creio eu, estudar constantemente para crescer. Que tipo de conhecimento? Esse conhecimento está atrelado a um estudo acadêmico? Como é que é? A palavra, ela nos ensina as boas práticas em tudo que fizemos. Eu acabei de dizer, isso é uma sabedoria profunda, não ande sozinho. Segundo, a palavra começa no... Vou dar um grande exemplo. Fugir da aparência do mal. Isso é um conhecimento da palavra que diz... Por que ele diz fugir da aparência do mal? Vou dar um grande exemplo. E isso é restauração, isso é a gente entender a palavra. Por exemplo, a Bíblia diz que... nós entendemos que se eu, como homem, andar com uma mulher de carro sozinho, a aparência do mal vai estar lá colocada. Aquela ação que é a aparência do mal, ela é aparência, não está dizendo que é mal. Não está dizendo que eu vou cair. Mas se eu fugir daquilo, eu vou fugir do mal antes mesmo dela ser aparência. E depois da aparência começa a entrar um outro processo. Então, o conhecimento da palavra, a palavra é rica, porque a palavra nos ensina como andar como seres humanos, como buscar um conhecimento para ser mais sábio, como nós devemos andar dentro da sociedade, como nós devemos buscar a Deus, como nós devemos ser seres humanos, nossa conjuntura como um todo. E esse conhecimento é que nós devemos praticar. E aí, complementando o que a Carminda diz, é o seguinte: o conhecimento que nós vamos buscar da palavra é a base que nos garante para nós não pecarmos contra Deus e nós nos protegermos contra os ataques do inimigo. Quando nós vivemos o que está na palavra, é viver. 5 anos da igreja, a gente não vive o que está lá escrito, não tem como ter mudança. Aí o viver a palavra é como uma redoma que nos protege contra os ataques do inimigo. Amém. Então, e nos faz crescer. Então, o crescimento está atrelado principalmente ao conhecimento da palavra de Deus, certo? O crescimento, a porta dos pés estará aberta para a sua vida quando tiveres a base, a palavra de Deus, porque lá tem o conhecimento da sabedoria que vai lhe fazer evoluir muito mais do que imaginas, não é? Agora, eu sei que ficamos muito tempo nessa porta, é uma porta maravilhosa, não é? Olha, não vai dar pra gente terminar todas as portas, pode ter certeza. Eu até aqui já vou estender de novo, a gente só tá na segunda porta. Só na segunda porta. Porque o negócio tá tão bênção, e eu, Arminda e Quinito, eu já estendo o convite pra semana que vem, pelo menos a gente bater mais algumas portas, porque essa aqui... São 12, só estamos na segunda. Pelo menos até semana que vem a gente bater mais algumas portas, porque é muito conhecimento. E o que nós estamos a transmitir aqui vale ouro, tá? Bom, e é uma sequência maravilhosa. Você aceitou Jesus, você cresceu, né, na palavra, você está a reproduzir, não é? Agora, o que vem? Qual é a outra porta que os professores, né, podem abrir aqui, que vai dar sequência ao crescimento? Acho que a porta número 3 que nós estudamos é a porta velha. A porta velha. É a porta velha ou a porta da libertação do passado. E esta porta velha, como falamos, são 12 portas, isso está dentro de nós. É necessário nós estarmos conscientes de que nós, eu disse há pouco tempo, né, de que nós, a alma, ela não nasce de novo, ela precisa ser restaurada, renovada todos os dias. E todos nós que estamos aqui temos uma experiência para contar. Okay? Temos uma vida velha antes mesmo de aceitarmos Jesus Cristo. Agora você pode me dizer que não, mas eu aceitei Jesus Cristo quando era bebê, ou quando eu nasci, já nasci cristão, mas ainda assim, a tua convivência com o mundo, porque eu creio que você não é uma pessoa isolada, não fica só na sua casa com os teus pais, você tem interação com o mundo, com a escola, trabalho e assim for. Ainda assim, todos os dias você pode ser que se vira uma situação de pecado ou uma situação até de desvio, se assim posso dizer. Então, há uma porta velha em nós que precisa de ser restaurada. Ou seja, precisa de ser, no caso, precisamos passar por um processo de libertação.
alguns hábitos, alguns vícios que nós tínhamos no passado, precisamos sim num processo de libertação. Então, não vou me alongar muito, vou dar a oportunidade, mas a terceira porta é tão importante quanto as outras, porque às vezes, é o que nós estamos a falar, você se converteu, mas parece que não está a evoluir. Por quê? Há muita coisa velha que ainda continua nova em ti. Boa, boa. Isso é maravilhoso. Cresceu e falamos aqui sobre a falta do conhecimento, né? Falta de crescimento. Quando você sente que não estás a crescer, é porque existe alguma coisa que está a lhe puxar. Porque o apóstolo aqui falou sobre o crescimento é natural do ser humano. Deus nos colocou aqui para crescer. E se você não está a crescer, existe alguma coisa que está a te fazer não evoluir. E esta porta que nós precisamos, essa porta, pastor, ela precisa ser fechada ou precisa ser aberta? Bom, a porta velha, ela no fundo precisa de ser. Nas minhas aulas digo sempre, nós precisamos ver qual é o estado da nossa mente. Ela precisa estar aberta para com que o lixo, por exemplo, não quero mostrar com outra porta que vem a seguir, mas que tudo de velho saia, ok? Então precisamos tirar as coisas velhas que estão dentro de nós. Mas também, ao mesmo tempo, precisamos de vigiar sempre, para as coisas velhas não voltarem para nós. Então, a uma dada altura, ela tem que estar fechada, que é para a gente não permitir que as coisas velhas voltem para nós. Então, depende do estado da nossa mente, nós precisamos abrir, que é para tirar as coisas velhas, ok? Mas ter muito cuidado e vigiar sempre, de maneiras que quando as coisas velhas tiverem uma tendência de quererem voltar para nós, a gente fecha. E é interessante que a gente ultimamente tem falado, por exemplo, falamos ultimamente da raiz do orgulho. Há muitos de nós que é orgulhoso, já foi muito orgulhoso, ainda continua neste processo. E há gatilhos que facilmente conseguem nos fazer voltar para situações do passado. A música antiga. Então, nós precisamos ter cuidado com velhos hábitos, até aparências de pessoas. Então, precisamos ter esse cuidado e essa sabedoria de saber quando é que eu tenho que fechar esta porta ou então quando é que eu tenho que abrir. Olha, senhor professor, aqui está acontecendo algo impressionante aqui nesta rede. Tem uma irmã Isaura, ela diz assim: mais vale estar sozinho do que mal acompanhado. O que dizer desta frase? E ela está a ser, aconselhada pela nossa líder Cláudia Soares, e está acontecendo algo aqui muito bonito. Nós que estamos a passar mensagem, mas também o pessoal lá está a interagir. E é muito bom isso. Tivemos aqui também a presença da nossa irmã Sinclética Mendes, nossa irmã Neuza Mubieno, a nossa pastora Nete Osse. Pronto, nosso irmão José Amusica, muito obrigado pela interação, graças a Deus tem muita interação hoje, e vamos dar continuidade. A porta velha, nossa professora. É realmente isso que o pastor Quinito teve aqui a dizer, né? Que é nos desfazermos, sermos libertos do passado. Libertos no sentido de não querermos mais continuar com essas feridas, né? Essa libertação é mesmo uma cura que precisa existir na tua alma, de feridas que se calhar você nem tem noção que você tem, ou de situações que tu podes nem lembrar, mas que quando alguém cutucar, tu vais logo dizer: eu não gosto disso. Mas às vezes nem mesmo tu sabes porque é que tu não gostas disso. Né? São essas feridas e tu vais ficando exposto, tu precisas te permitir passar por esse processo de libertação do passado, entregar essas coisas todas, denunciar essas coisas, né? É importante que nós, quando passamos por essa porta, nós começamos a perceber que a cura é para mim. Eu preciso ser curado. Eu necessito ser curado. A cura para ti precisa ser uma urgência para não te paralisar e não te bloquear. Né? E é bem interessante, às vezes as pessoas dizerem: não, mas eu estou a crescer, mas eu isso, mas eu... Elas estão a fazer muitas coisas, mas às vezes é só consequência das feridas que estão na alma, porque querem aprovação, porque precisam de atenção, porque querem suprir determinadas carências, muitas das vezes nos líderes, nas pessoas ao redor, e colocam o peso delas na liderança, nas pessoas ao redor, no líder de célula, no discipulador, no pastor da igreja. E ela quer cobrar
por uma cura que é dela e precisa ser dela, né? Claro que os pastores vão ajudar, os líderes vão estar ali para apoiar, mas essas feridas são tuas, da tua família, e tu é quem vais nos dar essas chaves, porque nós não vamos tirar isso do nada, nós não vamos começar a adivinhar que tu tens essa e aquela ferida. Tu precisas começar a te expor, e quando formos questionar, tu precisas ser transparente e dizer: eu tenho problemas com roubo, por exemplo. Eu tenho realmente problema com mentira. Ou, às vezes, nem é um hábito teu, mas é um hábito do meio, da tua família. Às vezes, na tua casa, tendem a gerar contenda uns com os outros. E tu ficas assim. E quando te dá um toque, tu não queres perceber, porque tu vais achar sempre que o problema está no outro, porque é o que tu trazes da tua casa para esse novo meio em que tu foste inserido. Então, é importante nos deixarmos sermos curados. E Então, uma das coisas que eu também queria colocar sobre a Porta Velha a Porta Velha, ela fala também de um dos grandes problemas do século, que é a depressão. A depressão está completamente ligada a nós termos ligações com o que é velho, com o passado. Excesso de passado. A pessoa que é ligada demais às coisas do passado, ela entra em depressão. Porque quem é depressivo, ele vive no passado, completamente no passado, porque me machucaram, porque me feriram, e ela começa a ficar depressiva. Ela começa a ficar depressiva porque o passado lhe cobra demais. E a gente vive agarrado demais ao passado. Para se libertar da porta velha, há uma necessidade, e da depressão, há uma necessidade de largar do passado. E nós precisamos largar do passado, largar da amargura. E uma frase que a gente precisa entender: minha família é assim, meu pai é assim, minha mãe é assim. No Brasil a gente fala assim: eu nasci assim, vou morrer assim, Gabriela, né? Ou seja, a pessoa pensa que vai... não, nós temos... Isso é passado, eu não nasci assim. Jesus, ele morreu para me transformar, para me fazer uma nova criatura, para me fazer um novo homem, para me dar uma vida nova. Então, eu não posso continuar preso à mentira, à amargura, à rejeição. Isso é passado. Deixa as coisas que para trás ficaram e sigo para o alvo. A soberana vocação em Cristo Jesus. É isso mesmo, nós temos que seguir para o alvo, que é Jesus Cristo. Meu amado, largue, porque o que acontece? Geralmente quando alguém tem dívidas para conosco, alguém nos machuca, e nós ficamos agarrados naquilo. Nós não queremos largar. Perdão. Esse é o montouro da porta velha. Você vai amontoando os problemas naquela porta. Eu vou dizer uma coisa. Por favor, desamontoa as coisas que estão na porta e não deixe com que essa porta seja travada por coisas velhas. Agora, eu quero saber o seguinte. Será que a falta de perdão também está ligada à porta velha? Não, precisamos refletir. Esta porta é específica a coisas do passado que tentam influenciar o nosso presente. Okay? Claro, temos outras portas, claro, depois poderemos, se o tempo permitir, na próxima ocasião, na qual nós vamos falar da necessidade que há no perdão. Okay? Mas agora, é claro que poderá sim ter uma influência da falta de perdão. Também não vamos descartar esta hipótese, ok? Sim. Não vamos descartar. Agora eu quero, o nosso tempo já está prestes a terminar. Eu quero saber dos professores, não é? Daqui, e é muito lindo aquilo que estão a dizer. Gostaria de saber sobre uma experiência que vocês já tiveram lá na vossa sala de aula, sobre os alunos se exporem, não é? As suas fraquezas, abrir ou fechar uma porta. Como é que é o vosso processo de ensino? Olha, eu vou falar, vou contar um testemunho ao que aconteceu comigo. Após ter passado pelo processo de encontro, fui batizada, eu comecei a fazer as aulas de personalidades restauradas. Eu não tinha ideia do quanto eu era uma pessoa insegura e amargurada. Eu não tinha ideia. À medida que... E eu lembro disso, e se calhar o tio Ezequiel vai lembrar, eu me lembro que de todas as aulas que eu ia ter de personalidades restauradas, eu chorava. Eu chorava. Eu chorava ao chegar e ao sair. Eu chorava.
porque eu me identificava com aquilo. E eu percebia que eu precisava mudar, eu precisava largar essas coisas. Cada tarefa que eu levasse para casa era uma luta. Eu chorava, houve dias que eu cheguei na porta, estou a falar, né, como aluna, eu cheguei na porta para ter a aula e eu fiquei lá parada a pensar se eu quero realmente entrar. Era o meu eu a lutar comigo mesma, no sentido de não entra, você vai chorar de novo. Vou me prevenir dessa ferida, só que não era a ferida, já era o processo de cura que estava a acontecer na minha vida. Amém. Então, às vezes vai ser doloroso e quando professores, nós precisamos perceber que aquilo que nós estamos a ensinar não é só para depositar conhecimento nas pessoas. Esse conhecimento precisa trazer libertação, precisa trazer cura, precisa trazer transformação. Amém. Amém. Não é só despejar o conteúdo, mas é fazer com que as pessoas se identifiquem com o que está a ser passado. E se haver necessidade, se a pessoa sentir de forma muito forte aquilo, começar a tratar ela no individual, pedir auxílio do líder, pedir o auxílio das pessoas ali perto para ajudarem, para ela não retroceder naquilo que tu estás como professor a instruir. Então ela vai precisar de pessoas ao redor dispostas, com o coração aberto, sem julgar, a receber essa pessoa em amor e fazerem parte desse processo de cura na vida dessa pessoa. Então é importante nós professores percebermos essas experiências, né? Tivemos as nossas, hoje somos responsáveis por gerar nos outros. Sim. E responsável de gerar, aquecer o coração deles com a necessidade de que eles também precisam ser instrumentos para aquilo que eles estão a viver ali, né? Que eles possam anunciar, não se calar. Eu não me calava, eu chegava em todos os lugares, eu só falava daquilo. Está acontecendo uma coisa na minha vida. Você precisa experimentar essa aula de PR. É tremenda. Eu já estava bem incendiada, né? Amém. A conhecer Amém. Jesus. Então, é importante nós passarmos esse testemunho. E como professores, não nos colocarmos na posição de eu não passei por isso. Amém, verdade. Eu não tenho isso. Como se fosse uma experiência que só os alunos vão viver. Não. E tu, professor, podes às vezes te identificar no meio da aula com mais alguma coisa que Deus vai ministrar ao teu coração. E tu precisas ali ter essa capacidade de gerir, né? Não fingindo que ela não existe, mas também de se permitir ser curado no momento, se for o caso. Amém. Então, nosso professor, nosso pastor, uma experiência como professor lecionando. Eu não vou me alongar nesse aspecto, mas é importante a gente frisar que este sentimento de uma certa confiança é importante numa sala de aulas e os alunos precisam sentir de que o professor também é um humano que passou pelas mesmas situações, ou até se calhar piores do que elas estão a passar. E Eliseu, tu sabes, nós precisamente temos as questões de aulas práticas. Eu gosto muito da interação dos alunos. Eu gosto que os alunos conversam ok? E isso é um processo, ok? Não é fácil tu chegares para alguém e de repente abrir uma situação que ela está a passar. E um dos exercícios que eu faço muito é ela escrever. Meus alunos eu exercício para escrever. Fala-me da tua história de conversão. Ela precisa escrever. E eu já tive tarefas em que veio lágrimas. Tu sentes que isso aqui é lágrima. Ela estava ali a escrever, de repente viu-se no seu interior. E este mês, por exemplo, este mês de outubro, nós temos um tema do mês que é introspecção. Ou seja, uma viagem aos bastidores da alma. Esse é o nosso tema do mês. Na qual nós levamos as pessoas a olharem para o seu interior, o que é que elas podem fazer para criar um impacto positivo no meio em questão. E às vezes nós queremos, e nos exercícios práticos, nós vemos que as pessoas têm, nós conseguimos ver o defeito nas outras pessoas. Okay? Queremos que as outras pessoas mudem, mas em primeiro lugar nós deixamos nós próprios de mudar. Então, nós buscamos sempre os exercícios das pessoas conseguirem se ver no seu interior, o que é que elas precisam de melhorar, ok? E ser sincero, ok? Conversar com as pessoas e, acima de tudo, orar. Okay? Porque eu gosto sempre de tocar no ponto em que quando Zorobabel voltou para edificar o templo, o profeta Zacarias se levantou para falar com ele. Sabe o que ele disse? Zacarias olhou para Zorobabel e disse:
não por força, Uau. nem por violência, Amém. mas pelo meu espírito. Aleluia. Então, às vezes, nós humanos queremos, não. Há quem é superior a todos nós, e não por força, nem por violência, mas pelo meu espírito. Aleluia. Isso ocorreu exatamente Aleluia. no momento da edificação do templo. Amém. Então, apóstolo, qual é o conselho que o apóstolo tem, não é, para quem ainda não fez esse curso de personalidade restaurada e está a nos ouvir e está a sentir, não é, a demanda do conhecimento, mas também da transformação? Qual é o conselho que tens para esta pessoa? O que eu digo é muito simples, é que geralmente quando nós estamos no Evangelho, nós nos preocupamos somente com uma vertente: buscar coisas espirituais. Como assim? Eu só me preocupo com oração, eu só me preocupo em ler a palavra. Não estou dizendo que não é para fazê-lo, é porque eu dou a vertente somente em isso. Mas a gente esquece de um ponto muito necessário, que é um ponto que vai fortalecer a tua vida com Deus na oração, na leitura da palavra. É o caráter. Nós como cristãos, e eu até vou profundo, a transformação que a igreja precisa trazer na sociedade está diretamente ligada à transformação do caráter. Amém. A noiva de Cristo precisa trazer para a sociedade a transformação do caráter. E a transformação do caráter é que deixa uma noiva redimida. Uma noiva que parece com o Cordeiro. Uma noiva que parece com ele. Uma noiva que você vai dizer que realmente está representando o Cordeiro na terra. Qual é o problema da igreja hoje? É que a igreja pouco fala da transformação do caráter. E quando a gente começa a ver o fruto do Espírito ele fala necessariamente do caráter. Do caráter. O fruto do Espírito é caráter. Longanimidade, benignidade, amor, mansidão. É caráter. Ele fala do caráter. E nós precisamos, para sermos mais parecidos com Deus, precisamos trabalhar no nosso caráter e sermos a semelhança dele. Então, qual é o conselho que eu deixo? Busque, ore a Deus, não deixe de fazê-lo. Busque cheio do Espírito Santo, não deixe de fazê-lo. Mas busque ter a plenitude do Espírito Santo em relação ao caráter. E você precisa buscar realmente esse tipo de conhecimento para que realmente eu e você sejamos mais parecidos com ele, seja seja no caráter quanto na missão. Porque ser cristão é ser a reprodução de Jesus no caráter e na missão. Amém. É verdade, apóstolo, né? Porque hoje em dia a sociedade busca mais os seus prazeres, principalmente na área financeira, quer se desenvolver financeiramente, quer crescer, e esquece principalmente do caráter. Faz de qualquer coisa para poder conseguir dinheiro. Pode vender, por exemplo, a família, pode vender a si mesmo, pode trapacear, fazer coisas que não se pode como um ser humano e como um filho de Deus, né? Então, o caráter é muito, mas muito importante. Agora, eu, para finalizar, vou pedir também um conselho da nossa professora Arminda, para poder passar para os alunos, e não só para aqueles que ainda não tiveram contato com este conhecimento PR1 e PR2. Eu te aconselho a buscar conhecimento e a verificar as fontes de onde vais buscar este conhecimento a respeito da tua personalidade. Hoje em dia temos muita informação, mas a informação precisa ser bem filtrada. Para o caso daquilo que estamos a falar, eu ia recomendar 2 livros. Um é Mente, o Campo de Batalha, da Joyce Meyer. E o outro é mesmo Personalidades Restauradas, de Quando em Vez aparece nas livrarias online. Se puderes, compra e exponha tal conhecimento. E permita-te realmente receber, né, esse conhecimento, que eu acredito que esse conhecimento vai gerar mudança e transformação no teu caráter. Amém. Pastor, também poder nos brindar com um conselho para os seus alunos e aqueles que estão nos seguindo, que não tiveram contato com esta mensagem? A personalidade restaurada é tão importante, e eu acho que eu só vou voltar ao que eu disse no início, que às vezes nós queremos edificar um templo num lugar sem muros. Uau. E isso é um perigo,
o inimigo, os sambalates, Tobias e Sambalat, que Uau. falaram semana passada, eles vão se aproveitar da fragilidade que há no nosso caráter, e há muita gente que hoje sofre porque algumas pessoas sabem das nossas fragilidades e têm nos usado de várias maneiras. Então, quando nós damos personalidade sorada, nós falamos justamente da restauração dos muros, que fala da nossa alma. E as portas, elas estão dentro dos muros. Você nunca vai encontrar uma porta sem muro. É verdade. Nunca vai encontrar. E nesse processo de restauração, de personalidade restaurada, nós falamos também que haviam torres, torres de vigia. É importante nós levantarmos esse altar de oração nesse processo de restauração, porque senão a gente não vai estar consciente do perigo do inimigo. Você está a tentar restaurar, mas haverá pessoas que vão querer desviar. Então, nessas horas de PR, nós aprendemos como vigiar também, que é importantíssimo nesse processo de restauração. Então, eu aconselho a todos, os mesmos livros que a professora disse, altamente recomendo. O Campo de Batalha também é um livro excelente. Personalidade Restaurada, da nossa querida apóstola Valnice Milomes, altamente recomendável. Ok? Amém. Muito obrigado. Graças a Deus, nós chegamos ao fim, né? Vocês que estiveram nos acompanhando aí. Amém. Este foi uma matéria muito, mas muito. Parecia que foi uma conversa descontraída, mas eu creio que tocou na alma de muita gente que está aí, né? E eu quero também aqui fazer menção das pessoas que nos acompanharam: nossa irmã Julieta Chitombe, José Musica, pastor Rui Sassual, Manuel Viegas, nossa líder Cláudia Soares, nossa irmã Xinga, não é? Muito obrigado. Nossa pastora Nete Osse, nossa irmã Isaura Manuel, nosso irmão Carlos João, né? Temos mais aqui a nossa irmã Sinclética Mendes, temos também aqui a nossa irmã Ariana Iana, temos também nosso irmão Feliciano. Nossa deputada. Temos também nosso irmão Feliciano, temos nosso irmão Wilson dos Anjos, né? Nosso irmão Acácio, Deus abençoe. Tá fazendo aniversário, dá os parabéns ao Olha, Acácio. nosso irmão Acácio, nosso líder, Parabéns, feliz aniversário, Deus abençoe. Não é? Temos também aqui nossa irmã Winnie Gaspar, não é? Olha, graças a Deus estamos a crescer, não é? Isso é muito bom. Vão chamando mais pessoas, vão partilhando os links, é muito importante. São mensagens que realmente têm transformado principalmente a minha vida, vou dizer assim, principalmente a minha vida, o meu caráter, né? E o meu relacionamento com Jesus Cristo. Hoje nós falamos de 3 portas, professores. Desculpem-me, mas são 12 portas. São 12 e só conseguimos falar de 3 portas. Quer dizer que temos pendência. Amém. Vamos né? continuar. Mas é muito bom que a gente não tenha pressa mesmo, porque são assuntos patentes, não é? São assuntos muito importantes que devem ser tratados de forma paulatina, para poder tocar o coração de cada pessoa. Eu sei que os professores vão ser requisitados para poder responder mais questões. Não é? Muito obrigado. Falamos da porta da ovelha, não é? Que você precisa aceitar Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Depois de você aceitar Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, você precisa crescer no conhecimento, primeiramente se firmar na palavra de Deus, não nos conselhos do mundo, primeiramente na palavra de Deus. Na palavra de Deus, lá tem muitos conselhos, lá tem muita orientação, princípios que nós precisamos seguir, e só assim nós vamos começar a crescer de forma esporádica, não é? E nós também falamos sobre a porta velha, que você aceitou Jesus, estás a crescer, mas também precisas deixar as coisas do mundo, você precisa deixar os comportamentos, precisa deixar o caráter negativo, precisa deixar o ambiente tóxico, você precisa liberar o perdão, você precisa muito processo que é para poder chegar ao conhecimento não só da verdade, mas também estar num estatuto que te possibilita estar num ambiente e dizer, uau, eu estou bem. Porque existem muitas pessoas que estão sentadas com muita gente, mas sente-se só, né? Sente-se pesado. E as pessoas conseguem captar, por exemplo, eu consigo captar a energia das pessoas, né? Que essa pessoa está amargurada, essa pessoa está ressentida com alguma coisa.
E para poder mudar isso, nós temos as aulas de PR1, PR2, que vai poder ajudar bastante. No entanto, muito obrigado mais uma vez vocês que nos acompanharam, nossos convidados, muito obrigado, que continuem sempre passando essas aulas que têm abençoado muita gente. Vamos terminar com a oração, né? Pedir ao pastor Quinito para nos Amém. abençoar. Nosso pastor Quinito. Amém. E fazer o Amém. apelo. Fazer o apelo. Não, vou começar mesmo com o Amém. apelo. Eu vou fazer Amém, isso amém, rapidamente. amém, Meu querido, amém. Se você, o que a gente falou aqui é um tanto quanto estranho para si, não faz muito sentido. Nós queremos te direcionar a alguém que poderá dar sim sentido à tua vida. Então, se você está a nos ouvir e não sei onde é que você está, no hospital, no trânsito, Amém. na rua, eu não sei qual é a situação que você está a passar, mas é o que nós queremos dar uma palavra de esperança, de que Jesus Cristo realmente cura, liberta e salva. Aleluia. Então, se você nunca fez essa oração, hoje eu quero te convidar. Diga só assim comigo: Senhor Jesus, Amém. muito obrigado por esta mensagem que chegou até a mim. Eu hoje tomo uma decisão consciente de te servir. Amém. Perdoa os meus pecados, faça de mim uma nova criatura. Amém. Diga assim: hoje eu te aceito como Senhor, único e suficiente Salvador. Dê sentido à minha vida, dê direcionamento à minha vida e conte comigo no livro da vida que você estabeleceu para todos os seus servos. Amém. E assim nós oramos em nome de Jesus. Oramos por este momento. Pai, em nome de Jesus, obrigado. Amém. Obrigado por este momento Aleluia. tão tremendo, Pai, Amém. na qual nós estamos aqui, que é para poder conversar. E na qual o teu nome é exaltado acima de qualquer argumento Amém. que nós tenhamos Verdade. aqui. Pai, colocamos diante da tua presença, Deus, que tudo que nós falamos aqui não provém de nós, provém de ti. E tudo retorna para si com ações de graça, louvor e toda a exaltação, porque tu é a honra, o louvor e toda a exaltação. Pai, obrigado, Pai, pela vida dos meus amados irmãos que estão aqui Amém. presentes, bem como os meus amados irmãos que acompanharam online. Que o Senhor continue a nos fazer crescer em estatura, sabedoria e graça diante de ti, Deus Todo-Poderoso, e diante de todo homem, e que o teu nome possa ser glorificado em todas as nossas ações. Pai, abençoa esta casa, abençoa Aleluia. este projeto. Aleluia. Faça expandir, ó Deus, que nós possamos Aleluia. alcançar mais vida nesta nação e Aleluia. nos confins da terra. Nós declaramos Aleluia. que é a tua palavra que tem o poder de libertar e trazer as pessoas à sua presença. Pai, declaramos um mover novo nesta nação através Aleluia. da palavra que ser pregada aqui neste lugar. Que o Senhor venha abençoar a vida do apóstolo Mandela, a vida do líder Eliseu, a vida da querida Arminda, Deus, que o Senhor venha abençoar todos os nossos amados irmãos que nos acompanham online e que a tua graça permaneça aonde quer que a gente for. Em nome de Jesus Cristo. Amém, querido? Amém. Amém. E amém. Muito obrigado. Amém. Então, isso. Deus abençoe a todos. Amém. Obrigado. Amém. Deus abençoe.